Eu sei que você quer, você mesmo, você quer ver alguma coisa na tela, porque até agora a gente só tem triângulo na tela, quadrado na tela, mas a gente não quer isso. A gente quer uma textura, né? A gente quer uma textura aparecendo na tela, então uma imagem, certo? Mas pra gente chegar nessa imagem, a gente teve que passar por todo esse processo de ter um quadrado, porque a gente vai colocar essa imagem em cima desse quadrado, que é o assunto desse vídeo de hoje, onde a gente vai finalmente carregar o arquivo de uma textura, vai mandar esse arquivo para a nossa GPU e vamos finalmente ter isso desenhado na tela, uma textura finalmente no nosso objeto, para a gente ter o nosso passarinho do Flappy Bird. Então fica aí nesse vídeo que a gente vai chegar nesse ponto. Então, pessoal, estamos aqui no nosso código. E antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês em que ponto que a gente parou, né, ali no nosso vídeo 4. Inclusive, se você quiser ver o código de cada um dos vídeos, tem aqui o link na descrição do GitHub. Eu tô separando por branches, então esse que é o vídeo que a gente tá gravando agora é o 05, mas tem lá o código do vídeo 004, se você quiser acompanhar todo o progresso junto comigo. Então, agora no nosso vídeo 5, se a gente rodar aqui um make e rodarmos ali o nosso Flappy Bird, você vai ver que a gente tem aqui um quadrado azul. A gente vai finalmente ter uma imagem em cima desse retângulo. Então eu fiz alguns preparativos iniciais para esse vídeo. Eu já criei aqui uma pasta Textures e dentro dela eu já coloquei uma imagem que é essa imagem aqui, certo? Do nosso passarinho. E a gente vai colocar essa imagem na tela até o final desse vídeo. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer inicialmente para ter essa textura na tela? Então a gente vai vir aqui um pouco embaixo do nosso código. Aqui nessa região é um lugar bom. E a gente vai definir algumas coisas. Então a primeira coisa, a gente precisa de um ID. Como tudo no OpenGL, a gente precisa de um ID, que é um unsigned int, que a gente vai chamar de text, né, de texture. E esse ID a gente vai passar para uma função que se chama glGenTextures, que vai receber aqui um e o nosso ID aqui, a gente passa o endereço dele. Então aqui a gente gerou uma textura, que é o primeiro passo, é o passo mais simples. E depois a gente precisa dar um bind nessa textura, como tudo também no OpenGL. Então vocês vão já percebendo que o OpenGL ele tem vários padrões. Eu espero que você tenha percebido esses padrões. Você percebeu? Eu espero que sim. Então a gente já vai ter aqui um padrão, né? E a gente vai dar esse GL bind texture. E aqui, GL Texture 2D. Esse aqui é o nosso tipo, então vai ser uma textura 2D. E a gente passa o text aqui. Então ele vai dar o bind nessa textura. Depois no final do vídeo, a gente vai reformular isso aqui tudo dentro de uma classe. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o grosso. Só o código, sem nenhuma abstração por trás. Então a gente precisa agora entender alguns conceitos sobre a nossa textura, que são os filtros, e como que essa textura vai se comportar no objeto. Vamos começar falando sobre o comportamento das texturas, que são esses 4 possíveis comportamentos que a gente tem. Quando a gente utiliza uma textura, a gente pode utilizar um desses 4 comportamentos, que é glRepeat, que basicamente vocês conseguem perceber que a gente está repetindo a textura diversas vezes, né? Então a gente tem uma repetição aqui da mesma texturinha diversas vezes. A gente tem o Mirrored Repeat, que é a mesma coisa, ele está se repetindo também, só que você consegue perceber que ele faz um mirror, ele deixa ao contrário, né? Um mirror, um espelho, né? Então ele deixa a textura ao contrário sempre que ela se repete. E temos aqui o GL Clamp to Edge, que basicamente ele vai pegar o último pixel aqui da borda e ele vai esticar essa cor. Então ele vai fazer isso para os 4 lados, dependendo de como você configurar. E por último, o Clamp to Border, que daí você define uma cor para essa borda e ele vai colocar essa cor caso sobre espaço. No nosso caso, a gente vai utilizar o glRepeat mesmo, porque a gente não, na verdade, a gente não vai repetir a nossa textura, a gente vai colocar ela exatamente no formato do quadrado, então a gente não precisaria, teoricamente, dessa configuração, mas ela é de certo modo obrigatória, né? E aqui a gente já entra numa parte muito importante, que é como que vai funcionar o nosso filtro de textura. A gente tem 2 opções aqui, que é o Nearest e o Linear. Como que eles funcionam? Vamos começar com o Linear. Você já consegue perceber uma certa diferença. Esse Nearest, você vê um negócio mais pixelado. Inclusive, ele é muito bom para pixel art e a gente vai utilizar ele. E o Linear, ele dá um efeito, né, de dar um negocinho. Ele deixa dar um
um smooth, linear. E daí, no GL Linear, basicamente ele vai pegar os pixels e ele vai meio que somar esses pixels para ter uma cor final. E daí você tem esse efeito de smooth. E no caso do Nearest, ele vai pegar o pixel mais próximo, por isso que é Nearest. Ele pega o texel, né, que a gente chama mais próximo ali de um ponto na imagem, e ele vai utilizar aquela cor, por isso que dá esse efeito legal de pixelado. Então, para a gente passar essas informações aqui para o OpenGL, a gente vai utilizar a seguinte função, GLTextParameter I. E daí a gente aqui vai passar as funções de wrap para ele, que é aquele GL Repeat, GL Clamp to Border, que foi aquela primeira imagem que a gente viu no tablet. Então a gente vai passar esse cara primeiro. Para passar ele, a gente vai dar um GL Texture 2D aqui. E daí a gente vai passar tanto a vertical quanto a horizontal. Para a gente passar a informação da horizontal, que é o que a gente quer que aconteça no eixo X, né? A gente quer que repita, a gente quer que mirror repeat, a gente quer que clamp. O que a gente quer no eixo X? Nesse caso, o nosso eixo X ele vai ser GL Texture Wrap S, que é o eixo X, que é horizontal. No caso, a gente vai passar aquele GL Repeat que eu tinha comentado. A gente vai copiar esse cara, em vez do eixo X, a gente vai passar para o eixo Y, que daí, no nosso caso, vai ser o T, que é o eixo Y. A gente vai copiar de novo e agora a gente vai falar sobre os filtros. Para o filtro, a gente passa a informação para ele de como que a gente quer que ele se comporte quando a textura fica pequena, quando ela estiver muito longe, por exemplo, e como a gente quer que ele se comporte quando a textura ficar grande. Nesse caso, fica GL Texture Min Filter e aqui vai ser Mag. Quando a nossa textura for minificada, então quando ela ficar pequena, então vamos supor que a nossa textura esteja muito lá no fundo, por exemplo, né, num jogo 3D, por exemplo, a gente quer que se comporte de uma maneira X e quando a textura ficar grande ou ela estiver muito próxima da câmera, a gente quer que ela se comporte de uma maneira Y. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar o Nearest para ambos, né? Nearest. Então aqui vai ser Nearest e aqui vai ser Nearest, Nearest também. Essas 4 informações já são o que a gente precisa sobre configuração de textura, né? Agora a gente precisa realmente carregar esses dados. Agora um momento importante, a gente precisa realmente carregar esses dados, né? Então a gente precisa pegar essa imagem e carregar na memória. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma biblioteca que chama STBImage, tá? Vou deixar o nome aqui embaixo. E o GitHub dela também tá aqui embaixo, eu vou deixar na descrição. E basicamente a gente vai utilizar esse cara aqui. Então eu já fiz o carregamento desse código, eu já copiei esse código aqui para dentro do nosso código, tá? Então ele tá aqui dentro de vendor STBImage, tá? Então tá aqui o nosso header, e ele pede pra gente incluir um arquivo .cpp, que daí vai ser para buildar, basicamente, esse STBImage. Então a gente vai utilizar esse cara. Então vamos carregar os nossos dados? Vamos fazer esse negócio? A gente vai precisar definir algumas variáveis para carregar os dados para essas variáveis, que vai ser width, height e channels. Width vai ser a nossa largura, altura, e o número de channels vai ser se essa imagem é RGB ou se ela é RGBA, se a gente tem ali o alpha. No nosso caso vai ser sim RGBA. Depois a gente vai chamar uma função, a gente vai receber um unsigned char data. Por que a gente está usando char aqui? Porque no caso, o char ele é 1 byte. E é exatamente o tamanho que a gente precisa. A gente precisa de uma array, basicamente a gente vai receber uma array gigantesca de bytes, que cada 3 bytes representam um pixel, que é o nosso RGB. Então, por isso que char funciona muito bem aqui. Aí a gente vai chamar stbload. A gente vai passar aqui algumas coisas. Primeiro, a gente precisa do path desse arquivo. Então vai ser volta a um diretório, né? Como praticamente tudo que a gente fez, a gente volta um diretório, vai para src, res, texture e flap.png. Depois a gente passa o endereço de memória de width, a gente passa o endereço de memória de height e a gente passa o endereço também de channels. E por último, esse 0 aqui, que pelo fato da gente não ter uma quantidade de channels que a gente tem preferência, a gente passa 0. E daí, a partir deste momento, teremos o nosso data populado com os dados da nossa textura. A gente pode checar por isso. A gente vai fazer o seguinte, se não tiver data, a gente vai fazer o seguinte, std_error failed to load image. A gente vai falar que falhou, std_endl, e depois a gente vai dar um exit
exit failure. Porque se não tiver os dados da textura, eu quero que o nosso programa saia, dê um exit. A gente pode testar isso aqui, vamos dar um make. Tudo bem, o programa não deu erro, então significa que ele está carregando a nossa imagem. Aí no caso, agora a gente vai usar essa imagem para carregar os dados na nossa textura, correto? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai definir aqui um GL enum, que vai ser o formato, porque a gente quer saber se essa imagem ela é RGB ou se ela é RGBA. Nesse caso, a gente vai pegar a variável nChannels. Se tiver 4 channels, que é RGBA, significa que essa imagem é RGBA. E daí a gente vai utilizar GL RGBA. Se não, ela vai ser GL RGB. Então esse é o formato da nossa imagem que a gente vai precisar numa próxima função que a gente vai ver exatamente agora. Daí temos o GL Text Image 2D. Essa função ela vai ter bastante parâmetro, então vamos lá, vamos aos poucos. O primeiro parâmetro dela é o target, que, se você se lembra, é aquele GL Texture 2D. Depois a gente vai passar o MIP-Map Level. O que é o MIP-Map Level? O MIP-Map Level é um nome engraçado, né? MIP-Map. O MIP-Map Level é este carinha aqui. O que acontece? Quando você tem uma textura, o OpenGL ele reconhece isso como algo custoso para sua GPU. Então ele cria diversas variações da sua textura que são menores. Então você consegue perceber que a gente tem várias variações dessa textura, que é menor cada vez. E isso serve para o OpenGL basicamente não utilizar recursos quando não for necessário. Então se a sua textura estiver muito longe, então tipo, imagina uma árvore, uma textura de uma árvorezinha, mas ela tá lá longe, tá tipo numa montanha, lá no topo da montanha. Você não precisa carregar essa textura completa. Você pode deixar ela mais enxuta, porque os olhos vão entender isso. Então, basicamente, isso salva um pouco ali, tira um pouco de peso ali da GPU, e é bom, no geral, a gente utilizar. No nosso caso aqui, o nosso MIP-Map Level, a gente vai utilizar o 0, porque a gente quer o padrão, porque a gente vai gerar o nosso MIP-Map na próxima função. O Format, a gente vai passar o nosso formato, né? Aí depois a gente passa o Width, né, que é o tamanho da nossa imagem, né, width e height. A gente passa esse argumento de border, ele é um argumento que é legado, assim, ele não é mais utilizado, mas ele se mantém na função de text image 2D, né, mas a gente pode passar 0 aqui porque ele só existe mesmo, ele não é utilizado mais. Depois, a gente vai passar o format mais uma vez. Um é o formato que vai ser guardado internamente pelo OpenGL e o outro é o formato que eu tô passando para o OpenGL, mas ambos vão ser o mesmo. E depois a gente passa qual que é o tipo do dado. No caso, cada pixel vai ser 3 bytes. Então o formato é unsigned byte, tá? Então vai ser GL unsigned byte. Porque basicamente é o tipo que a gente está passando de dado, né? Lembra que é o char aqui em cima? Char é o tamanho de um char é um byte, né? Então a gente está passando aqui um byte sem sinal, né? Unsigned. Então ele só pode ser positivo. E por último a gente passa o data, tá? Então a gente tem essa função zona aqui, basicamente para a gente ter os dados, né, que a gente precisa para carregar a nossa imagem. E depois, aí como eu disse para vocês, a gente vai gerar o nosso MIP-Map. Para a gente gerar o MIP-Map, a gente vai chamar GL Generate MIP-Map. Muito bom. E vamos passar o nosso tipo de textura, né? Lembra que é o target, lembra? Você lembra, né? Target tipo, né? Então, texture 2D, que a gente está usando aqui a rodo, né? Tem uns 5 já. Com isso, temos os dados carregados. Então, vamos só rodar o código para ver se tudo funcionou bonitinho? Muito bom, rodou. Então, maravilha. Não precisamos fazer mais nada relacionado a pegar esses dados. O que acontece? A gente precisa pegar a nossa texturinha aqui do nosso lindo passarinho e a gente tem que colocar dentro do nosso quadrado. Para fazer isso, você tem que pensar que a gente tem que pegar essa textura aqui e a gente tem que, cada ponto dela, linkar dentro de um ponto do quadrado, né? Dentro de um vértice do quadrado. Então, a gente precisa passar algumas coordenadas novas para o OpenGL, porque a gente vai ter lá o nosso passarinho, né? Imagina que esse lindo círculo é o nosso passarinho. E esse passarinho, ele vai ter que ser colocado por cima desse objeto. Então, nesse objeto, esse pontinho aqui, a gente chama de 0, 0. Este pontinho aqui é 1 e 1, tá? Então,
este pontinho aqui vai ser 0 e 1, e este pontinho aqui vai ser 1 e 0. Então a gente vai utilizar aqui essas coordenadas para dizer para o OpenGL como que a gente quer que essa textura seja colocada por cima do objeto, né? Porque a gente poderia, por exemplo, pegar essa textura e colocar ela só um pedacinho, né? A gente poderia colocar ela dentro de um quadrado dentro do objeto. Então às vezes a gente não vai querer utilizar apenas uma textura, às vezes a gente vai querer usar várias texturas em cima de um objeto. Então você precisa passar essas coordenadas para o OpenGL para ele entender como que você quer posicionar essa textura dentro do objeto que você quer posicionar essa textura. Basicamente essas são as coordenadas. Você pode utilizar, tipo, essa aqui do meio, então você poderia falar, eu quero que a minha textura fique só nesse quadrante aqui, né? Só nesse pedaço aqui. Então você utilizaria 0 e 0, você utilizaria 0 e 0.5, e daí você pegaria aqui, né, também, enfim, você consegue também colocar a textura só em quadrantes ali do seu objeto, enfim. Então vamos passar essas coordenadas. As nossas coordenadas a gente vai passar aqui dentro dos nossos vértices. Lembra que aqui nos nossos vértices a gente tem a coordenada x, esse cara é o y, agora a gente vai adicionar outro id, um outro vértice que vai ser u e o v. Porque essas coordenadas, elas também são chamadas de coordenada UV, que são essas coordenadas de como que a textura vai sobrepor o objeto. Então vamos passar as nossas coordenadas. O top left, top, lembra que era 1, né? Então 1.0 F, e o nosso left, ele é 0, né? Porque tá na esquerda, né? Então 0.0 float. A gente passa daí o bottom left. O bottom left vai ser bottom, que é a primeira, que é 0, e o left, que vai ser 0 também. A gente passa o top right, que daí vai ser 1.0 e 1.0. E por último o bottom right, que vai ser 0.0, 1.0. Então agora a gente tem mais coordenadas aqui dentro do nosso carinha. E aí o que acontece? A gente precisa separar isso daqui, né? A gente quer que o OpenGL entenda que esse pedaço aqui vai ser as nossas coordenadas de posição e esse pedaço aqui vai ser as nossas coordenadas UV. E a gente faz isso utilizando aquela funçãozinha que a gente viu lá no começo, na segunda aula, que é o attribute pointer. Então, primeiramente, como a gente já errou no nosso quarto vídeo, aqui já vamos mudar os nossos vértices. Em vez de 8, agora a gente tem 16. A gente tem 4 para cada, então 4 linhas, 4, 16. Então agora a gente tem 16. Aí esse carinha aqui, lembra que era o location é 0, aí a gente passa, vamos até pegar aqui ele, ó. Depois a gente passava um components. Cada componente é basicamente quantos vértices você precisa para ter uma informação, né? Que no nosso caso são 2, que é x e y. Então aqui 2. Depois a gente passa o stride, que é quanto você tem que pular para ir de um para o outro. Que no nosso caso é 2 vezes o tamanho de uma float. Que no nosso caso agora não é mais 2 vezes. Porque pensa, a gente vai estar aqui. Pra gente ir pro próximo, que é esse, a gente vai ter que passar 4 floats. A gente não vai mais pular 2 só. Então a gente tem que dizer aqui pro OpenGL que agora são 4 size of float. Por último, é da onde a gente começa nessa array. A gente vai começar da posição 0. Vamos só comentar isso daqui e vamos ver se ainda tá rodando, né? Ó, maravilha. Ele ainda tá rodando, então ele ainda tá entendendo como que funciona agora. A gente modificou para ele entender como que funciona essa nova array que ele tem. Aí agora a gente vai definir um outro attribute pointer. Vamos descomentar esse cara. E agora esse attribute pointer ele vai ser na posição 1. Ele também tem 2 componentes. O stride dele é a mesma coisa, porque ele vai começar daqui. Para ele chegar no próximo, que é aqui, ele vai ter que pular 1, 2, 3, 4 floats. Aí ele chega no próximo. Aí ele pula 4 floats, chega no próximo. 4 floats, chega no próximo. Então o stride, aqui no caso, vai ser 4 size of float. E o nosso último argumento, a gente vai passar para o OpenGL em que index da nossa array a gente vai iniciar. No nosso caso, esse é o index 0, 1, a gente vai começar no index 2. Então, começamos aqui no index 2. A gente, nesse caso, tem que converter isso para um void pointer, que a gente deveria ter feito aqui também, mas não é muito necessário para o caso do 0. Mas vamos converter aqui para um void pointer, que é o que ele precisa, é o que ele está querendo ali. Então, aqui a gente já tem a nossa definição de como que esses dados estão sendo utilizados, ou qual que é o layout dos nossos dados. E vamos ir lá para o nosso shader
aqui no nosso Vertex Shader, a gente vai definir aqui um layout novo, né? Location igual a 1, lembra que a gente viu lá. Ele vai ser vec2 também, né? Porque são dois componentes, então ele é um vetor de dois componentes. E ele vai se chamar coordinates. E a gente não vai fazer nada com esse dado, a gente vai basicamente pegar esse dado e passar esse dado para o próximo shader, que é o nosso Fragment Shader, que a gente vai utilizar quando a gente for criar a textura, né? A gente vai definir aqui um vec2, de novo, que vai se chamar Frag Coordinates, que é basicamente o que a gente vai passar ali pro lado do Fragment Shader. E aqui embaixo a gente só vai setar ele. Espero que você esteja entendendo, hein? Presta atenção, cara. Presta atenção. Aqui a gente vai pegar e a gente vai basicamente pegar esse mesmo cara aqui, só que agora é in, porque ele tá vindo. Lá ele tá saindo de um e tá indo pro próximo, né? Então aqui é in. E é Frag Coordinates que a gente vai utilizar. Só precisa fazer isso por enquanto. E agora, a última coisa que a gente precisa fazer, então vamos dar uma recapitulada. A gente já fez o layout dos nossos dados, que agora a gente tem as coordenadas UV, que é basicamente como que a textura vai ser colocada em cima do objeto. A gente, aqui embaixo, fez o loading dessa textura, né? Então a gente basicamente usou o STBI image, né? Para carregar essa imagem, aí a gente colocou essa imagem, né, dentro de uma textura, e por último a gente criou o mipmap dessa textura. Aí aqui embaixo agora a gente vai dar um GL bind texture e a gente vai passar o 0, porque a gente quer dar um unbind na textura, porque a gente não quer que tenha mais informações agora dentro da nossa text. Então a gente vai primeiro pegar e fazer o bind de novo na nossa textura. Então vamos lá, 31 itens para cima, voltamos 31 para baixo e fazemos o bind da nossa textura mais uma vez. Agora a gente precisa passar os dados do lado da nossa CPU para o lado da nossa GPU. O que normalmente é utilizado para isso? A gente normalmente vai utilizar uma uniform. Então aqui no Fragment Shader, a gente pode definir uma uniform, que é uniform. A gente passa o tipo, que nesse caso é sampler 2D, porque a gente está fazendo o que a gente chama de sampling, que é colocar a textura de certa forma. E a gente vai chamar de text aqui, tá bom? Ou melhor, uTexture. Ele é uma uniform e ele é uma texture. Acho que fica um nome mais expressivo. E daí, lá do lado da nossa CPU, a gente precisa enviar esses dados de uniform para a nossa GPU. O interessante aqui é que a gente pode mandar dados diferentes cada vez, e acredito que seja um dos motivos para a gente utilizar uniforms nesse caso. Eu não tenho muita certeza, mas entendo que é a forma mais comum de se fazer isso. Para a gente passar os dados do lado da CPU para a nossa uniform, a gente vai utilizar o GL uniform one-i. Tá? É uma funçãozinha que a gente vai passar a nossa uniform. Para a gente pegar o location dessa uniform, a gente basicamente chama uma outra função que é gl get uniform location. Aí a gente vai passar o nosso shader, que daí no nosso caso aqui, vamos deixar primeiro bindar esse shader, né? Então a gente passa o nosso program, ponto. Vamos definir uma função chamada getID, que é o que a gente precisa. Então, lá no nosso shader, a gente vai definir uma unsigned int getID e a gente vai escrever esse cara. É tão simples, é bem simples, né? Basicamente, a gente só quer return m.id. Então, retornamos aqui o nosso ID. Aí lá, agora a gente consegue utilizar essa função e a gente vai passar o nome dessa uniform, que se a gente olhar ali, a gente definiu como uTexture. Então aqui a gente passa exatamente isso. E por último, o uniform, ele espera um argumento que é um número. Esse número é basicamente qual endereço de uniform que a gente vai utilizar. Normalmente a gente tem 16, dependendo do seu sistema operacional, você consegue ter até 32 ali endereços para você ter uniformes no seu programa. E a gente define aqui o 0, porque a gente quer o endereço padrão, né? O primeiro endereço. Se fossem várias uniforms, a gente definiria uma como 0, depois uma como 1. E normalmente você tem garantido em qualquer sistema operacional até 16. No nosso caso, a gente precisa de uma só, então a gente só define o 0 aqui mesmo. Então vamos ver como que tá aí no nosso programa. Por enquanto, tá tudo compilando bonitinho, a gente ainda tem o nosso quadrado, então tá tudo funcionando. Aí agora que vem o pulo do gato, agora vem o importante, que é
a gente vai pegar a nossa cor e a gente vai tirar a nossa cor das nossas coordenadas e da nossa textura, né? A gente vai tirar a nossa cor daqui agora. Então, a gente vai passar para esse menino. Existe uma funçãozinha chamada texture dentro do GLSL, que basicamente serve para fazer esse sampling de textura, né? A gente passa primeiro a textura e depois a gente passa as coordenadas. Então, bora ver como que ficou aqui o nosso programinha. Então, vamos rodar um make. E vamos rodar ele. E não deu certo. A gente deve ter cometido algum erro aqui. Basicamente era para nossa textura ter aparecido aqui. Então vamos dar uma olhadinha no código. Beleza, pessoal. Eu já descobri aqui o que é o erro. No caso, a gente não vai pular só 2, né? Porque 2, no caso aqui, não é o que está sendo pedido aqui. A gente vai pular 2 vezes o tamanho de uma float. Aí depois a gente vem e converte tudo isso para uma void pointer. Então a gente vai pular 2 vezes o tamanho de uma float, não só 2 no caso. E aqui no caso a gente não está pulando nada porque a gente não precisa. A gente poderia falar 0 size of float, mas não precisa porque é 0, né? Então vamos ver agora. Você está pronto? Temos avanços. Você está pronto? Você está pronto? Temos avanço. Vamos lá. Temos uma imagem. Temos uma imagem. Mas ela está de ponta cabeça. Agora, por que ela está de ponta cabeça? É algo muito importante. O que acontece? Vamos pegar a nossa imagenzinha para você entender. O que rola? O OpenGL, o ponto 0 do OpenGL, ele é aqui. Então, o OpenGL, a coordenada 0, ela é aqui, ó. Nesse ponto. Mas as imagens, elas começam aqui. Coordenada é topo, né? Começa no topo esquerdo e o OpenGL ele começa na parte de baixo. Então, se a gente for pensar, basicamente o que a gente precisa fazer é dar um flip nela, né? Então, a gente basicamente teria que rodar esse menininho assim. Porque daí a gente deixa coordenadas corretas, porque pegaria este carinha aqui, que seria a parte de baixo, e daí o OpenGL entenderia como a parte de baixo dele, né? Então, tipo, você daria match certinho. Eu poderia pegar essa imagem e literalmente dar um flip nela, né? Aqui mesmo, eu poderia salvar ela dessa forma. Só que a gente tem uma funçãozinha lá no nosso menino STBImage, que é inclusive um dos motivos para a gente utilizar ele, né? Que seria STBIFlip, esta função, e true. Então, basicamente, dando esse flip aqui, a gente vai rodar essa imagem. E essa imagem vai estar de ponta cabeça, o que vai fazer que o OpenGL transforme ela da forma correta. Então, se a gente rodar aqui um make e o nosso programinha, olha que maravilha. Temos a nossa primeira textura. Olha que legal. Só que vocês estão vendo que tem mais um probleminha. A textura tá com fundo preto, né? Não tá legal. Para arrumar isso, é bem simples. A gente precisa chamar só 2 funçõezinhas do OpenGL. Basicamente, a gente vai fazer com que o OpenGL consiga entender a transparência, né? Ele vai ter o canal alfa, basicamente. Então, a gente vai dar um GL Enable, GL Blend. Isso são 2 funções que a gente vai usar sempre assim. Então, não precisa lembrar. É só copia e cola. E GL Blend Func, que é GL Blend Function, e daí a gente vai passar GL SRC Alpha e GL 1 minus SRC Alpha. O que essas funções fazem? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas eu sei que isso aqui vai fazer o negócio funcionar. Então vamos ver. E galera, temos aqui o nosso passarinho. Finalmente, bonitinho, lindinho, incrível. Simplesmente incrível. Agora, por último, eu vou pegar esses meninos aqui e eu vou passar tudo para uma classe e eu vou só voltar para mostrar o resultado para você. Voltei aqui e vamos ver como que ficou a nossa texturinha. A nossa classe, ela basicamente tem aqui alguns membros. Então a gente tem o MID, o Shader ID e o Uniform Name, que são aquelas informações que a gente precisou. A gente cria uma textura, basicamente passando o arquivo. E a gente pode opcionalmente passar o nosso parâmetro de wrap, que são aquelas configurações, né? O wrap e o filter. A gente tem um destrutor, que aqui é default. A gente tem um set shader, que é basicamente para a gente popular estas 2 informações aqui. A gente tem uma função bind, uma função use,
e uma função unbind. Aqui no nosso CPP, basicamente no construtor a gente constrói toda a textura, passa lá os parâmetros, né, as configurações, faz o loading do arquivo. A gente poderia até, inclusive, nessa parte de loading do arquivo ser um arquivo diferente, mas enfim, fiz tudo aqui, basicamente copiei o código, né? Aqui no set shader a gente só tá populando aqueles membros, né? Aí aqui no bind a gente faz o bind da textura, o use a gente vai passar a nossa uniform, e quando a gente dá o unbind a gente tira aquela textura, né? Então, tudo isso simplificou bastante o código. A gente vai ver aqui que temos um texture, text, a gente tem um set shader, que é basicamente só a gente está passando as informações do shader, e aqui a gente tem um text bind, text use, e a gente passa o 0, que no caso é aquela unidade. Lembra que são 16 que eu tinha falado um pouco antes no vídeo? Você tá prestando atenção, né? Falei 16. Então, a gente passa o 0 aqui, que é onde a nossa textura vai ser carregada. E é isso. Se a gente mudar, ainda temos aqui o nosso menino passarinho. E pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa, como sempre. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você faria diferente, o que vocês gostariam de saber mais sobre. Tô aceitando qualquer tipo de comentário, porque ninguém comenta nos meus vídeos. Comenta aí, cara. Se inscreve no canal. Se você quiser saber mais e ler o código mais a fundo, tá aqui embaixo também. Tô deixando vários links aqui embaixo para vocês irem para vários lugares aí na internet, na web. Então é isso. Falou!